jornalistas que lideraram esta investigação foram Alexandra Borges e Judite França, que estão aqui no Jornal das 8. Alexandra, o que é que efetivamente foi descoberto nesta nossa investigação? Nós consideramos ser algo de muito grave. Trata-se efetivamente de uma rede internacional de adoções ilegais, em que estas crianças eram entregues pela própria Segurança Social, por tribunais portugueses ou pelas próprias mães, mediante assinaturas de documentos como estes, num lar ilegal, e onde eram depois escolhidas por fotografias, inclusivamente algumas delas, e desvinculadas da sua família biológica com mentiras e com esquemas ilegais. E estas mães literalmente foram roubadas no que respeita aos seus filhos, que não sabiam deles há mais de 20 anos, e devo dizer-te que esta investigação só foi possível ser conhecida 20 anos depois. Porque agora já algumas pessoas saíram da igreja, começaram a ver com distanciamento e guardaram inclusivamente documentação original daquela altura, agendas pessoais que comprovam o que hoje, o que vamos a partir de segunda-feira começar a contar. É uma história muito grave, de um lar ilegal, onde Segurança Social colocava crianças e de onde essas crianças desapareceram para serem entregues a bispos e pastores da IURD e serem criados, vamos lá, no meio daquela pessoa coletiva religiosa. Um lar ilegal situado onde? Era um lar ilegal, começou em Camarate e depois passou para a zona da Avenida H. Coutinho, ali no aeroporto. E estas mães iam visitar os filhos e estas mães foram forçadas a desvincular-se dos filhos. Temos histórias complicadíssimas, são vários casos. Nós não temos noção da dimensão real desta rede. O Ministério da Segurança Social sabia disto? O Ministério da Segurança Social não sabia e, ao que a TVI sabe, já começou a investigar o caso. Judite, temos muito pouco tempo. O que é que esta investigação implicou? Que passos tiveram aqui que ser dados? Para já implicou muito tempo. 7 meses. 7 meses. Muito tempo que a Direção de Informação da TVI nos deu para investigar com total liberdade. É evidente que facilmente se compreende que em casos de adoção, que são casos sigilosos, chegar às mães biológicas é muito difícil. E nós estávamos a fazer um caminho de investigação totalmente diferente e, de repente, tropeçamos numa deixa e fomos desfiar esse fio e o fio nunca mais acabava, até que conseguimos chegar a estas mães. Como diz a Alexandra e bem, há 20 anos isto não era possível. Na década de 90 isto não era possível. Porque, de facto, era preciso quebrar silêncios, quebrar barreiras e, sobretudo, chegar a estas mães que, em determinada altura da vida, estavam sem ter qualquer tipo de possibilidade de lutar contra aquilo que parecia uma máquina muito bem aliada, muito bem montada. Nós temos mães que foram a tribunais, nós temos mães que foram à Segurança Social, temos mães que foram à polícia e nada disso resultou. Lá está, estamos a falar de relatórios e um dos casos que nós vamos apresentar, porque isto são 10 episódios, de segunda a sexta, durante 2 semanas. Casos muito diversos, situações diferentes e depois vamos falar também com outras crianças que estiveram nesse lar e o que é que elas passaram dentro desse lar. E é preciso também olhar para isso com atenção. E algumas mães que tentaram tudo por tudo e não conseguiram reaver os seus filhos, diziam-nos que eles já tinham sido adotados e elas viam-nos a brincar no pátio do lar. Portanto, há histórias que só visto, e é isso que eu peço às pessoas, que acompanhem esta história, até porque tenho a certeza que muitas mais mães se vão rever, ou se vão rever neste lar, porque provavelmente nós só encontramos algumas delas. É muito difícil chegar a uma mãe nestes casos e, de facto, foram muitos meses de investigação. Seja, exatamente, era o que eu ia dizer. Rapidamente, dizer uma coisa. O que estas mães hoje em dia querem, porque os filhos já são maiores, não é reavê-los. O que estas mães querem é que eles saibam a verdade, que saibam que elas nunca os abandonaram. E o que a TVI de alguma forma quer ajudar é que o Estado português responda a estas mães, uma vez que lhe negou resposta quando fizeram requerimentos a tribunal que não tiveram resposta, quando foram à polícia e tentaram fazer queixa e ninguém os ouviu. 20 anos depois tem que ser feita justiça a estas mães. A primeira das 10 reportagens começa a ser emitida amanhã aqui no Jornal das 8.